que é que significa CCR? Companhia de Concessões Rodoviárias. O R de rodoviárias, ele já não refletia aquilo que era a atividade da empresa. A Motiva tem hoje atividades rodoviárias, é uma das nossas principais, mas também tem trilhos, tem metrôs, tem aeroportos, já operámos barcas no passado. Portanto, rodoviárias deixou de ser a descrição correta da empresa. E no momento em que nós estávamos fazendo também uma transformação de cultura, uma transformação de orientação estratégica da empresa, entendeu-se que uma nova marca seria muito mais viabilizadora dessa transformação do que pegar uma marca antiga e tentar ressignificá-la, não é? Dizer, vocês lembram do CCR, agora CCR não significa isto, significa o R de rodovias é outra coisa, não, era mais difícil. E, portanto, a mudança tem sido muito, muito bem aceita. Olá, o UOL Líderes entrevista hoje Miguel Setas, CEO da Motiva, que é a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, transporta milhões de passageiros todos os dias. Você já deve ter ouvido falar, mas com outro nome. A Motiva é a antiga CCR, que detém algumas das principais concessões do país, como o sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia Dutra, o Rodoanel e linhas de trem e metrô em São Paulo, Rio, Bahia, além de operar 20 aeroportos no Brasil e na América Latina, se bem que essa última parte ela vendeu, a de aeroportos, só está esperando a confirmação dos órgãos reguladores. Miguel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda, pelo convite. Aqui no UOL Líderes. Um prazer estar aqui com você hoje. Pelo seu sotaque, a gente já identificou que você não é daqui, você é português, mas tem, acho que, uma alma brasileira. Mora há 18 anos no Brasil, se a gente contar os dois períodos, né? Saiu, depois voltou, está há 2 anos e meio como CEO da CCR Motiva, ou da Motiva. Exato. E já foi CEO também da EDP, que é uma outra empresa fundamental nesse ramo energético. Então você tem muita experiência em infraestrutura e até escreveu um livro sobre o Brasil, gente, gigante pela própria natureza. Conta um pouquinho dessa sua relação com o país e dessa sua experiência como CEO da Motiva. Essa relação é uma relação histórica, como você comentou, 18 anos. São 18 anos de aprendizado, Amanda. 18 anos de descoberta de um país continental, de um país onde nada é pequeno, as coisas são todas gigantes, né? E eu quis fazer um tributo com esse livro, um tributo ao país. Esse gigante pela própria natureza, como todos sabemos, é uma frase do hino nacional, é um agradecimento ao país, contando a minha trajetória, quando eu estava ainda na minha anterior empresa, na EDP, como é que foi a chegada de um português que vinha cheio de ideias, que eram ideias diferentes daquela que é a realidade, né? Como é que essas ideias se foram transformando e como é que o país me foi ensinando uma forma diferente de ver o mundo, de ver a vida. E, portanto, é um livro sobre essa experiência profissional, mas um livro também de reflexão sobre o que é que nós queremos como empresários, como líderes de empresas, para um mundo melhor, para um mundo mais sustentável, portanto, uma reflexão à volta de sustentabilidade. Conta o que está por trás dessa mudança de nome, porque a CCR é uma velha conhecida, acho que todo mundo já ouviu falar na CCR, Exato. Mas mudou de nome com a intenção, e isso aconteceu há relativamente pouco tempo. Mudámos em 2025, foi uma decisão muito consciente e com uma análise muito profunda, não é? Se mudar uma empresa, o nome de uma empresa que tem 25 anos de história, é algo que tem que ser muito refletido. O que é que significa CCR? Companhia de Concessões Rodoviárias. O R de rodoviárias, ele já não refletia aquilo que era a atividade da empresa. Como você disse na sua introdução, a Motiva tem hoje atividades rodoviárias, é uma das nossas principais, mas também tem trilhos, tem metrôs, tem aeroportos, já operámos barcas no passado. Portanto, rodoviárias deixou de ser a descrição correta da empresa. E no momento em que nós estávamos fazendo também uma transformação de cultura, uma transformação de orientação estratégica da empresa, entendeu-se que uma nova marca seria muito mais viabilizadora dessa transformação do que pegar uma marca antiga e tentar ressignificá-la, não é? Dizer, vocês lembram do CCR, agora CCR não significa isto, significa o R de rodovias é outra coisa, não, era mais difícil. E, portanto, a mudança tem sido muito, muito bem aceita. Nós estamos muito felizes de ter feito esta mudança. Dá uma ideia do tamanho da Motiva, então. Quantos funcionários, colaboradores diretos trabalham com vocês? Quantos quilômetros de rodovias, de trens? E como se distribui esse portfólio? Que legal. Né, em termos de faturamento e importância? Maravilha. Uma empresa de 16 mil pessoas, portanto, 16 mil pessoas que trabalham diretamente na nossa operação, mas quando você olha os nossos parceiros, ainda ontem fizemos uma conversa sobre isso, nós temos mais de 200
frentes de trabalho hoje em curso. Frentes de trabalho significa obra, não é? Para melhoria das nossas rodovias, para melhoria dos nossos trilhos. Mas ainda a pergunta que você estava fazendo. 16 mil pessoas, cerca de 5 mil quilómetros de rodovias. Temos 20 aeroportos, como você comentou na sua introdução, 17 no Brasil, 13 fora. Mas essa parte vocês estão se desfazendo. Vendemos. Vocês venderam. Vendemos para a Azur, um operador mexicano. Uma razão muito simples, Amanda. Nós chegamos à conclusão que a Motiva ela é muito, muito diferenciada, muito forte em dois negócios, não é? O negócio de rodovias e o negócio de trilhos. E, portanto, num cenário Brasil em que as oportunidades de infraestrutura são tão amplas, não é? Nós temos hoje o maior programa de concessões rodoviárias do mundo no Brasil ocorrendo, não é? Esse cenário é um cenário em que as oportunidades são muito férteis, não é? Nos negócios onde nós somos especialistas. Portanto, uma lógica de foco e de simplificação do nosso portfólio. Nós hoje temos 39 ativos, com esta venda vamos ficar com 19, com um negócio que não vai variar muito, porque o aeroportos representa cerca de 10% do nosso portfólio, portanto, a sua saída ela vai ser compensada rapidamente pelo crescimento dos outros dois negócios principais, rodovias e trilhos, e aquelas onde nós somos verdadeiramente destaque mundial. Então, vocês se capitalizam? Por quanto vocês venderam nós essa vendemos operação de 20 aeroportos? Essa transação ela vale 11,5 bilhões de reais entre equity e dívida. Na parte de equity, não é? Esse é o caixa que nós vamos receber, são 5 bilhões de reais que nós vamos usar para reduzir a dívida que nós temos na nossa holding. Com isso, abrimos espaço no nosso balanço para poder continuar a crescer, para poder continuar a conquistar participar de novos leilões, novas concessões. Continuar a ampliar o nosso leque de atividades nos negócios onde nós somos especialistas e onde somos líderes mundiais. Vocês estão mais magrinhos, mais leves para seguir, né, no core business, rodovia e trilhos. Rodovias ocupa 70% do portfólio do nosso de vocês. Negócio. Os trilhos cerca de 20. Outras 30, e vocês querem manter mais ou menos esse essa proporção, olhando proporção? para o futuro, ela vai se manter mais ou menos dessa ordem de grandeza, depende um pouco das oportunidades que houver em cada um dos segmentos, mas daquilo que nós vemos hoje é uma proporção que ela se vai preservar em termos aproximados, olhando para a frente. Nas rodovias você tem uma margem maior do que nos aeroportos, por exemplo? Depende, uma margem de lucro? Depende das rodovias e depende do seu estágio de maturidade. Uma rodovia muito madura, ela pode ter uma margem, nós chamamos de margem EBITDA, não é? Portanto, a margem sobre aquilo que é o resultado operacional da empresa, ela tem uma margem tipicamente muito alta, não é? Num negócio de trilhos, essa margem geralmente é mais baixa, porque o investimento que você tem que fazer também geralmente é menor do que numa rodovia que está em expansão, que está em alargamento, não é? Portanto, trilhos têm um investimento menor, têm uma margem menor, rodovias têm tipicamente um investimento maior, uma margem maior, não é? Portanto, os dois negócios, eles são negócios interessantes, mas com características geralmente diferentes. Nós hoje somos, no mundo, a terceira, quarta maior empresa em termos de extensão de rodovias, não é? Portanto, se você imagina o que é, mundo inteiro, operadores privados, uma empresa brasileira, ela é a terceira, quarta maior do mundo. E em trilhos somos a sétima maior do mundo, privada, em termos de passageiros transportados, não é? Nós temos cerca de 700 milhões de passageiros anualmente nos nossos transportes metroviários e ferroviários e, portanto, isso coloca-nos num top 10 de ferrovias, coloca-nos num top 5 de rodovias. Não, impressionante. Isso tem a ver com a extensão territorial do Brasil e por ser um modal rodoviário ser o principal desde sempre. Claro, e nós não podemos esquecer que São Paulo, ela é a quinta maior metrópole do mundo, não é? Às vezes a gente fica um pouco menos ligado nessa realidade mundial, não é? Quando nós pegamos nas grandes metrópoles mundiais, São Paulo é a quinta maior, não é? Quando você pensa que temos aqui em São Paulo 22 milhões de pessoas na região alargada, metropolitana alargada. Portanto, a Motiva ela tem metade do seu negócio em São Paulo, não é? É um dos nossos principais mercados de investimento. Miguel, e vocês acabaram de vencer um leilão super importante, que é a concessão da Fernão Dias, que liga São Paulo a BH e a maior rodovia pedagiada do país. Como isso acrescenta ao portfólio de vocês? Qual a expectativa de faturamento com esse trecho? É uma rodovia, como você comentou, das mais importantes do país. Nós temos já no nosso portfólio rodovias que são igualmente importantes, como é a caso aqui da Autobahn, o complexo Anhanguera-Bandeirantes, ou a própria Dutra, não é? que liga São Paulo com o Rio de Janeiro. Agora, com Fernão Dias, passamos a ter uma conexão de duas cidades, duas capitais que para nós também são estratégicas, São Paulo com Belo Horizonte,
e, portanto, isso reafirma, isso consolida a nossa posição de liderança e vai no sentido da nossa estratégia, que é de fazer crescer o nosso negócio de rodovias, mas é uma rodovia que tem uma magnitude de uma receita superior a R$1 bilhão, não é? Nós, o ano passado, em 2025, fechámos o nosso negócio de aeroportos com cerca de R$1,5 bilhão de EBITDA, não é? Portanto, são magnitudes de bilhão e que, enfim, muito relevantes para o futuro da nossa empresa. Esse atual estágio da política monetária, com juros muito elevados, 15% ao ano, isso é sempre ruim, é deletério para o business de vocês, porque qualquer empresa de infraestrutura é mais alavancada, tem muitos investimentos, tem muita dívida, fica mais endividada e tem um investimento de prazo de maturação mais longo. Como é que vocês trabalham num cenário como esse, né? Que é um cenário em que o risco é maior e que você tem uma taxa de juros para que o seu negócio compense, né? Senão é mais fácil deixar o dinheiro rendendo lá taxas escorchantes. Sem dúvida. Eu acho que a resposta a essa pergunta, que é uma pergunta muito pertinente, Amanda, é que nós olhamos para o longo prazo, ou seja, as concessões, elas têm maturidades de 30 anos, não é? Têm durações de 30 anos. Portanto, quando você olha para um investimento de R$10 bilhões, nós ganhamos, o ano passado, 2025, ganhamos 2 novas concessões, operando, não é? Uma em São Paulo, uma no Paraná, reabilitámos, renegociámos uma concessão no Mato Grosso do Sul. São tipicamente investimentos, cada um desses, R$10 bilhões. E, portanto, quando você pensa num horizonte de 30 anos, você tem que fazer uma avaliação daquilo que é esse prazo tão longo, não é? E a nossa expectativa é que haja uma normalização desse cenário de taxas no médio prazo. Portanto, na média não vai ser 15, na média, né? não vai ser 15, você vai ter uma normalização e você trabalha com cenários de uma melhoria desse cenário de taxas. Dito isto, nós estamos num cenário de inflação controlada, nós estamos num cenário de crescimento de PIB, né? O ano passado, ou 2024, tivemos um crescimento de PIB próximo de 3%, 2025 mais de 2, mais 2, né? Portanto, o país ele continua num ritmo de crescimento com um cenário de inflação controlada, o que do nosso ponto de vista são elementos fundamentais para dar confiança ao investidor, não é? Nós somos hoje a porta de entrada de 80% do nosso free float, portanto 80% daquilo que são as nossas ações na Bolsa são detidas, mais de 80%, por investidores internacionais. Portanto, a Motiva hoje é uma porta de entrada de investimento internacional, apostando no crescimento brasileiro, apostando na infraestrutura brasileira, que num país continental tem necessidades muito prementes e tem oportunidades, como eu já disse hoje, traduzidas em programas de concessões que são de escala mundial, não é? Portanto, quando você olha hoje para o mapa mundi, não é? Onde é que eu vou botar o meu investimento? O Brasil é claramente um dos destaques para um investidor em infraestrutura dessas oportunidades. 2025 foi o momento, foi o all-time high, portanto, foi o ano mais alto de investimento de infraestrutura no Brasil, 280 investimento bilhões. Privado, né? A maior parte disso é privado, Exato. Obviamente, o setor público não dá 280 bilhões de reais em infraestrutura em 4 segmentos, em rodovias, em saneamento, em energia elétrica e em telecomunicações. 280 bilhões de reais, que é um número que é, enfim, dado pela ABDIB, né, uma associação setorial, que nos dá essas informações. É o momento mais alto de investimento em infraestrutura. E é interessante porque isso acontece num governo de esquerda, né, quando tipicamente as pessoas pensam, é o setor público, mas governos de direita e de esquerda, embora tenham se alternado no Brasil, mas os investimentos em concessões, leilões, PPPs, isso tem se mantido, né, esse modelo nós de vemos, avançar. Sem dúvida, que é a tomada de consciência, independentemente do viés político, a tomada de consciência que a iniciativa privada ela é uma alavanca fundamental para um investimento estruturante em infraestrutura. Ou seja, os cofres públicos, o dinheiro do investimento público, ele não é suficiente para todas as oportunidades, para todas as necessidades que você tem para desenvolver a infraestrutura nestes 4 segmentos. E, portanto, nós vemos, independentemente de qualquer convicção política, nós vemos a aposta na infraestrutura como um elemento central em qualquer um dos espectros políticos. Hoje o investidor internacional tem segurança jurídica e o nacional também para atuar no Brasil. O modelo de concessão de leilão já chegou a um padrão, a um patamar de excelência nesse sentido de dar segurança jurídica? Na sua introdução você disse, eu tive muitos anos, tive 15 anos no setor elétrico brasileiro, convivi muito de perto com a regulação do setor elétrico e agora nos últimos 3, convivendo muito de perto com a regulação no setor de transporte rodoviário e ferroviário, enfim, para além dos outros modais onde nós estamos. São realidades, são quadros regulatórios
que eu considero de qualidade internacional. Eu lembro de participar, quando estava no setor elétrico, nas chamadas peer reviews, nas comparações com pares internacionais. A ANEEL, não é? A Agência Reguladora do Setor Elétrico, ela era comparada com outras agências reguladoras no mundo inteiro. E eu vejo essa mesma realidade no setor dos transportes, em particular a ANTT, que é a agência que regula o nosso transporte rodoviário no Brasil. A Artesp, em São Paulo, são agências que nós vemos com uma qualidade internacional que dão a qualquer investidor, e nós representamos muitos investidores internacionais, segurança para investimento. Agora, você como europeu, né, a gente olha para a Europa, para os Estados Unidos, a gente sempre vê um transporte muito baseado em outros modelos, mais aeroportos, mais trilhos, e aqui no Brasil não. É só mudar o rodoviário, tanto que essa é a principal parte do seu negócio. Você vê isso mudar ou se transformar em algum momento e talvez ficar mais equilibrado para o próprio usuário, para o próprio consumidor? Nós fizemos um estudo que eu acho que é bem interessante para quem também nos está escutando recordar, um estudo que foi feito por uma coalizão de transportes, portanto com 120 empresas e associações setoriais, que olhámos para a matriz de transporte brasileira. Ela hoje ainda é, como você comentou, majoritariamente dominada pelo modal rodoviário. Há dois modais que o Brasil tem um potencial muito importante e que não só do ponto de vista económico, mas do ponto de vista ambiental, seriam muito necessários para uma evolução sustentável da matriz. Não é? São o modal ferroviário. O Brasil é um país de dimensão continental. Nós vemos outros países, como é o caso dos Estados Unidos da América, em que ferrovia é amplamente utilizada para transporte de mercadoria em longa distância. Não é? Você tira o caminhão da estrada, que obviamente traz mais poluição, traz mais acidente, traz mais, mais dificuldade para o tráfego, não é? para o trânsito, e portanto você reforça o modal ferroviário. E você comentou, o marco ferroviário, o marco da lei ferroviária é um avanço e nós vemos hoje já muito investimento privado sendo alocado a essa dimensão. A outra é a hidrovia, não é? E nós também temos avanços legislativos nessa dimensão das hidrovias brasileiras. O Brasil tem uma das maiores redes hidroviárias do mundo, não é? E o transporte hidroviário também é ambientalmente mais benigno. Portanto, ferrovia e hidrovia são dois modais que, do nosso ponto de vista, numa visão setorial, não numa visão exclusivamente motiva, não é? Nós achamos que têm que ter um investimento maior para, até para aliviar um pouco o tráfego, o trânsito, que em grandes eixos logísticos muitas vezes dificulta, enfim, a vida das pessoas que usam esses meios de transporte. Portanto, do nosso ponto de vista, há um espaço grande. Do lado dos passageiros, o movimento que São Paulo está fazendo é um movimento que nós consideramos muito virtuoso, que é uma lógica de atrair concessão privadas, não é? Atrair privados para as concessões de serviços públicos. Nós próprios ganhámos algumas linhas em São Paulo que vieram dessa transição da concessão pública para a concessão privada e a própria expansão de novas linhas, como você sabe. E mesmo assim a gente ainda tem muita reclamação, né, de paralisação no transporte, algumas linhas às vezes causam, enfim, um caos na cidade de São Paulo, porque o trabalhador não consegue chegar à sua finalidade. Todo o investimento que tem que ser feito na melhoria desses serviços, Amanda. Nós próprios, quando assumimos a gestão das linhas 8 e 9 aqui em São Paulo, que tiveram um início um pouco mais dificultado, nós tivemos que investir 4 bilhões de reais numa nova frota, 36 novos trens, em renovação das estações, portanto, melhoria da via permanente. Nós fizemos a via permanente, quando veio para as nossas mãos, tinha 60 falhas críticas, 60 pontos críticos, não é, que tivemos que resolver com o novo investimento e, portanto, 4 bilhões de investimento foi um investimento muito, muito relevante. Se você vir os números agora, das linhas 8 e 9, já teve uma redução das paralisações, o nível de satisfação melhorou muito, nós tivemos níveis de serviço na casa dos 50%, estamos hoje acima dos 90%, portanto, uma evolução muito grande. Isso é fruto de quê? Investimento privado, uma regulação muito forte, regulador atento àquilo que é a performance do privado, ao desempenho do privado, e todo o quadro jurídico, enfim, o Ministério Público tem o seu papel, enfim, todos os atuantes, o PROCON, né, e as entidades que defendem os direitos dos consumidores têm o seu papel. Portanto, há um contexto que permite que o privado seja acompanhado, que seja estimulado para que ele possa fazer os investimentos e melhorar os seus serviços. Ainda desse ponto de vista de satisfação do usuário, o que tem em termos de inovação pela frente, as tendências, curso de tecnologia, de IA, e aí no transporte tanto de rodovias quanto sobre trilhos? Nós, aliás, chamamos a isso a indústria 5.0, da inteligência artificial,
da robotização, da automação, da internet das coisas, da sensorização, enfim, do Big Data, do Analytics, todos esses jargões, né? Essas palavras difíceis que nós vamos ouvindo neste cenário. Mas vou dar exemplos, só para concretizar. Nós hoje utilizamos inteligência artificial nos nossos sistemas de monitoramento das rodovias para fazer detecção de acidentes e para permitir uma intervenção muito rápida quando há algum sinal de que pode resultar num acidente, não é? Uma freagem mais rápida, etc. Nós temos câmaras que estão seguindo todos os veículos. Quando há uma movimentação que é atípica, a inteligência artificial que está embarcada nesses sistemas, ela detecta e dá um alarme. Não é? Esse é um exemplo. Outro exemplo é a utilização de robôs para fazer limpeza de estações. Nós hoje estamos testando robôs, não é? Que podem fazer limpeza de estações de metrô ou de trem, enfim, dispensando um trabalho que é mais manual e que pode ser até menos gratificantes. Não é? O outro exemplo é do corte de grama nas rodovias. Nós estamos mecanizando em algumas rodovias o corte das gramas, para a rodovia estar sempre com bom aspecto, não é? Sim, a grama parada, limpa, etc. E para evitar que as pessoas estejam numa situação de risco, que esse para nós é um elemento muito importante. Como você sabe, rodovia é um ambiente de risco. Exatamente, não é? A segurança é sempre uma questão. Temos muitos acidentes, temos alguns acidentes de condutores que adormecem ao volante, que eventualmente invadem o acostamento, invadem regiões que estão sendo trabalhadas por pessoas que estão na berma. Nós queremos tirar esse risco, queremos preservar vidas. Não é? Um dos nossos objetivos, campanhas que estamos fazendo internas e externas, é reduzir o nível de sinistralidade nas nossas estradas. Não é? Segurança viária no Brasil é um dos pontos principais daquilo que é qualidade de vida no Brasil. Não é? Portanto, nós queremos trabalhar de forma muito intensa para que isso seja uma realidade cada vez mais consolidada. E, portanto, mecanizar uma capina, não é? Uma corte de grama, para nós é um elemento fundamental. Ou a utilização de energia renovável. Não é? Nós hoje temos 100% da nossa energia, do nosso... É isso que eu ia falar, de descarbonização. Vocês têm esse objetivo também, essa meta, já nos encaminhando para o final, de reduzir a pegada de carbono em 70%. Exato. Né? Nos próximos anos, lideram uma coalizão nesse sentido. Sem dúvida. Nós, aliás, o nosso objetivo como empresa, setorialmente, são os 70% que você falou. Como empresa, nós queremos zerar emissões até 2035. As nossas emissões diretas, 1 e 2. Não é? Setorialmente, nós sabemos que ainda há alguma utilização, daqui a 10 anos, do diesel, de algumas formas de energia que são inevitáveis, não é? no horizonte de 10 anos. Mas na nossa operação, nós migramos toda a nossa energia, em 2024 ainda, portanto já há 2 anos atrás, toda a nossa energia para o cenário para o mercado de energia renovável, não é? Portanto, nós hoje temos 100% de energia vinda de fontes renováveis, mais barata, mais limpa, mais verde, não é? Portanto, isso é importante para nós. Nós temos projetos de trazer as nossas frotas com biodiesel. Todas as nossas frotas hoje, 92%, fechámos o ano passado, com mais de 90% de nossas frotas inteiramente movidas com biodiesel, não é? Com etanol, com combustíveis ambientalmente mais amigáveis. E, portanto, temos reciclagem de asfaltos, por exemplo. Mais de 30% do asfalto que nós colocamos nas nossas obras é asfalto reciclado. Portanto, a produção de asfalto é uma das grandes fontes dos chamados gases que produzem efeito estufa. Não é? Portanto, nós temos hoje mais de 30%, não é? E em algumas obras 100% do asfalto é reciclado. Portanto, o que para nós é daquele tipo de projetos que é muito significativo, não só em termos económicos, porque o asfalto reciclado é mais barato, e é melhor em termos ambientais, porque você produz menos emissões ambientais. Portanto, esse é um desafio nosso, um desafio que nós fomos a primeira empresa no Brasil a estabelecer metas, chamadas metas SBTI, Science Based Target Initiative. Até 2033 reduzir 60% dos escopos 1 e 2, enfim, uma série de metas que não vou entrar agora no detalhe. E, portanto, estamos muito comprometidos com isso. Miguel, obrigado. Um prazer essa conversa com você, viu? Foi um prazer estar aqui, Amanda. E obrigada a você pela sua companhia. O All Líderes volta em breve. Tchau, tchau.